Oi, sétimo ano, como vocês estão? Vamos iniciar agora a região sudeste, né? Acabamos com a região nordeste e agora é o nosso primeiro capítulo sobre a região sudeste. Então tem muita coisa para a gente falar sobre essa região. Para começar, né, os estados que compõem a região sudeste são São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo, que a capital é São Paulo, Rio de Janeiro, que também tem a capital com o mesmo nome do estado. Capital de Minas é Belo Horizonte e a capital do Espírito Santo é Vitória. É a região sudeste, é a região, né, mais urbanizada, região mais industrializada, região com a maior população do Brasil, embora seja uma região com menos estados, uma região com território pequeno, ela é a região com a maior população brasileira. Só o estado de São Paulo tem mais de 44 milhões de habitantes. A região sudeste é a região que tem mais áreas, já falei, urbanizadas, industrializadas, e é a maior rede de acesso à informação, né? Então, a maior rede de tecnologia, acesso a universidades, a ensino, todo tipo de serviço é ofertado na região sudeste. Então, a gente vai ter um complexo aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, que faz com que haja uma conurbação. O começo de uma cidade e o fim da outra a gente não sabe. Então, as cidades elas são tão próximas e tão grandes que a gente acaba aglomerando uma cidade na outra, conurbando, e não sabe onde termina e onde começa a outra, de tão grandes que as cidades são. A região sudeste, que é essa amarelinha ou é verde-limão no mapa, ela faz fronteira com o sul, né? Faz fronteira com o centro-oeste e faz fronteira com o nordeste, tá bom? Minas faz fronteira com a Bahia, Espírito Santo também, faz fronteira com Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná. Então, ela tá ali. De todos os estados da região sudeste, o único que não é banhado pelo oceano é Minas Gerais, tá? Porque, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, todos são banhados pelo mar, menos Minas Gerais, tá bom? Então, é uma região com um grande crescimento, né? Só que como começou esse crescimento? A gente tem que entender como começou esse crescimento, né? Primeiro de tudo, a necessidade de ampliar o serviço de transporte para exportar os produtos que eram fabricados, né? As populações começaram a ir para o Sudeste em busca de ouro. Foi quando foi descoberto o ouro, né? Então começou a mineração no Sudeste. O Sudeste ele começou a ser explorado por causa da descoberta do ouro. Posteriormente, foi por causa dos plantios de café, a atividade cafeeira. Então, essa atividade de mineração do ouro, mais a atividade cafeeira, elas foram importantíssimas para aumentar a rede de transportes no Brasil, porque precisava melhorar a rede de transporte para exportar os produtos que eram retirados do minério e da atividade do café. Então, os principais portos do Brasil ficavam e ainda ficam no Rio de Janeiro. Tem outros também, né? Mas os principais estão no Rio de Janeiro e na cidade de Santos, em São Paulo. Em razão disso, a rede de transporte no Sudeste ela foi se expandindo para poder melhorar esse acesso à exportação desses produtos. Então, essa atividade cafeeira ela foi também muito importante. A gente não pode esquecer que a atividade cafeeira ela foi importantíssima para o povoamento e a ocupação do espaço da região sudeste. E grande parte da industrialização do Brasil foi proveniente do dinheiro do café. Então, o Brasil ele só conseguiu se industrializar com o dinheiro proveniente dessa atividade cafeeira. Tá bom? Então, do Vale do Paraíba, Paulista, Fluminense, Rio de Janeiro, né? O cultivo do café ele se expandiu em direção ao oeste paulista, ao estado de Minas Gerais, Espírito Santo. E o povoamento foi acontecendo na região sudeste por causa da atividade cafeeira, né? O espaço geográfico foi se ocupando e se transformando no sudeste por causa dessa atividade do café. Então, ele foi muito importante. Outra coisa interessante é que a atividade mineradora, ela teve uma relação com o cultivo do gado em Minas Gerais, né? A mineração, ela propiciou o surgimento de atividades agrícolas e de criação de gado em Minas e nos arredores.
né? Como no interior de São Paulo tem muita criação de gado, para abastecer de alimentação para as atividades mineradoras. Então, como era muita gente trabalhando nas atividades de mineração, precisava de alimentação. E foi aí que começaram o cultivo de gado, né? Foi aí que começaram a criação de gado. Cultivo não, minha gente, é a criação. Então, o cultivo das atividades agrícolas e a criação de gado, né? Essa criação de gado, ela foi aumentando em Minas e no interior de São Paulo para abastecer as pessoas que trabalhavam na mineração, né? No sul do país, os tropeiros, que eram as pessoas que conduziam o gado para abastecer de alimento a região de Minas, também começaram a influenciar a organização espacial do que seria o Sudeste brasileiro. Então, eu espero que vocês estejam começando a compreender bem essa importância da atividade mineradora e da atividade cafeeira no Sudeste, como isso foi importante para o desenvolvimento do Brasil, né? E, posteriormente, para o que seria a atividade industrial brasileira. O Sudeste é muito importante em termos econômicos, em termos educacionais, em termos de movimentações bancárias. Todo tipo de serviço é ofertado no Sudeste. Então, assim, a gente tem uma rede muito conectada, que até quando a gente estudou a regionalização brasileira, eu sei que vocês lembram que Milton Santos chama... Como é que Milton Santos chama mesmo? Região concentrada, né? Que concentra o maior número de acesso à tecnologia, informação, educacional, serviços, que é essa região, né? Então, até amanhã, pessoal. Beijo.